Levíticos, capítulo 6, verso 10. Amém? Levíticos 6, 10. Diz assim o texto: Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço estiver vestido suas roupas oficiais de linho, e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até o lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã, o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto que queimará, nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo e nunca deverá se apagar. Amém. Agora você pode se assentar. Glória a Deus. Nos visitam alguém? Existe algum visitante em nosso meio? Não? Glória a Deus. Falo com de casa e isso é bênção. Imagina você, meus irmãos, tendo uma pergunta retórica. Creio que todos já fizeram, mas é válido que nós... E aí, minha irmã Laís, acho que você vai gostar de uma parte. Eu lembrei de você. E aí você vai se lembrar, isso aqui vai me atrapalhar, de que em algum momento da sua vida você já se perguntou: Senhor, será que eu estou salvo? Você já fez essa pergunta? Senhor, estou congregando aqui na igreja Resgate. Existia um tempo na vida e na minha vida que eu fui resgatado de um lugar. Eu não gostaria de me encontrar mais naquele lugar. Hoje eu sou resgatado pelo Senhor. E a pergunta é: será que eu sou resgatado mesmo? Será que você tem saudade ou no seu coração arde quando você lembra das coisas quando você era do mundo? Ou vivia nas coisas do mundo, e quando você conta o testemunho de que Deus te livrou dessas coisas, você chega até salivar, ou se alegrar, ou se regozijar do tempo que você vivia. E a pergunta continua: será mesmo que estamos salvos? Será, Senhor, que se o Senhor voltar agora, eu vou, eu fico? Você já viu um vídeo onde o pastor está pregando, um vaso ungido, cheio da presença, e fala, e levanta as mãos e roda, dá um apagão, dá um estrondo, a igreja sobe, o vaso fica, o pastor fica em cima do altar falando. Não é porque estamos com o microfone que estamos parados, somos limitados como vocês são. Todos nós estamos no mesmo barco, lutando para nos separar e nos santificar. E essa é uma luta constante, sim ou não? Quando alguém fala, é muito fácil ser crente, é fácil mesmo? É fácil ser crente? A gente tem que abdicar de muita coisa, né? Muita coisa que para o mundo é maravilhoso. E as coisas que o mundo traz é muito bom. As bandejas que o mundo traz é maravilhoso. É delicioso. Porque se não fosse bom, não caímos. Não experimentávamos, não avançávamos nessas coisas que cada vez mais nós vamos nos atolando em uma lama, e quando nós nos vemos, estamos submergidos e não conseguimos mais voltar sozinhos. Por isso um resgate. Precisa de alguém ir lá e levantar as mãos, esticar as mãos e me puxar daquele lugar, porque sozinho eu não consigo mais. Será que você esteve neste lugar um dia e alguém precisou estender as mãos? E se alguém estendeu as mãos para você, será que você tem estendido as mãos para alguém também? Porque tem tantas pessoas indo para o inferno a passos largos. Eu e você não estamos tendo uma sensação de urgência que essas pessoas precisam urgentemente se encontrar com Cristo para ter uma experiência com Ele e para com Ele ter um avivamento, um encontro, para que tire Ele daquele lugar, para que as escamas dos seus olhos caiam e eles tenham a plena convicção: se eu permanecer neste lugar, eu vou morrer. E os nossos dias são contados para a morte. Eu não sei se você sabe.
você está morrendo também. Ah, fulano de tal está morrendo, está doente. Deixa eu te contar um segredo, você também está morrendo. Nossos dias são contados para a morte. Porque sem Ele, não temos vida. Mas a esperança é que nele, teremos vida eterna. Então somos salvos. Aí vem a parte, Laís. Eu lembrei de você. Laís gosta muito de um cara na Bíblia chamado Oséias. Quem aqui já leu o livro de Oséias? Duro. Deixa eu te contar uma história. Já nos primeiros versículos, Oséias recebe a palavra de Deus. Vai lá no Lady Laura. Essa Lady Laura aqui. Denunciaram aí as risadinhas. Vai lá no prostíbulo. Vai lá na casa das primas. Vai lá onde o crime dorme. Vai lá, varão. Mas eu sou varão de Deus, eu não frequento esse lugar. Se Deus mandar, você vai. E Deus manda Oséias para aquele lugar, você acredita? E está na Bíblia. E o vaso chega lá. Deus fala, pega a prostituta. Tira ela desse lugar. Ornamenta ela. Limpa ela. Lava ela. Dê vestes novas, vestes brancas. Casa com ela. Você casaria? Dura essa palavra, viu? Eu vou na casa de um prostíbulo. Resgato alguém de lá. Lhe dou vestes novas. Aquelas vestes que ela estava mundanas não servem mais e não condizem mais com ela. Porque essas vestes denunciam um pecado, uma vida de prostituição. Mas Deus chama o profeta, vai na casa de prostituição, resgata ela, lava ela, limpa ela, ministra aquilo que eu estou liberando com uma palavra. Não se mova por sentimento, mas por uma palavra. É um cenário improvável, é um lugar que eu não entraria, mas Deus está me entrando, mandando entrar lá, resgatar alguém, lavar, limpar, oferecer vestes novas, fazer uma aliança com ela. O livro é profético. Porque eu não sei se a carapuça serviu, mas essa prostituta era eu e você. Foi o próprio Jesus entrando na casa de prostíbulo, te resgatando daquele lodo, colocando o anel no seu dedo, te resgatando do pecado, te colocando vestes novas, te limpando com seu próprio sangue. Só que não termina aí. Faz uma aliança, um lindo casamento. E agora eu tenho comunhão com Ele e Ele comigo. O Senhor Jesus está em mim, a palavra dele está em mim, e eu estou edificado nele. Agora eu tenho comunhão com Cristo. Que lindo esse livro. Só que o livro não para aí, esse é só apenas o primeiro capítulo. São poucos capítulos. Tem filhos com essa noiva? Mais de um? Chega um momento que ela tem saudade do lugar de pecado que ela veio. Chega um momento que ela se encontra em um lugar de conformismo. Não está vivendo uma novidade e ela prefere voltar a se prostituir. E ela larga seus filhos, ela larga o seu marido e volta para a casa de prostituição. Imagina esse homem. Poxa, eu dei minha vida, eu abri a minha casa, eu fiz tanta coisa por ela, e ela me rejeitou. Ela rejeitou a minha palavra, ela rejeitou o meu colo, o meu carinho, o meu afago, o meu abraço. Ela rejeitou e deixou órfãos os meus filhos, para viver essa vida imunda, para viver as concupiscências da carne, para mais uma vez se entregar aos braços de outros, ao se abraçar ao pecado mais uma vez, se afundar naquele lugar. Eu que não vou mais lá. Muitos de nós falaríamos isso. Mas a palavra de Deus para aquele homem foi o seguinte:
Volta lá. Volta lá. Ame ela mais uma vez. Resgata. Não sei se a carapuça serviu, mas por muitas vezes nós estamos rejeitando a Jesus, os nossos atos, no escondido, no secreto. Por muitas vezes rejeitamos a Cristo no nosso quarto, quando ninguém vê. E precisamos alimentar a nossa carne porque estamos viciados ou o quê? Mas diante dos homens e dos olhos das pessoas, estamos com uma máscara de santidade, aonde escondemos em uma caixa preta algo podre. E voltamos ao lugar de prostituição, voltamos ao lugar de imundície, voltamos ao lugar onde nós mesmos dissemos com a nossa boca: eu não quero viver mais naquele lugar, o Senhor me resgatou, eu não quero estar lá. Mas voltamos recorrentemente àquele lugar. E se fosse você no lugar desse homem, provavelmente na sua mente você estaria falando, ou até pensou: eu não voltaria lá e não resgataria. Ingrato, me rejeitou, eu entreguei tudo, ele rejeitou tudo, rejeitou a herança. Mas o meu Jesus, o nosso Deus, ele sempre terá uma mão escondida, estendida para mim e para você. Ele vai lá onde você está, irmão. Ele está lá onde você está escondido, ele está lá. Ele habita dentro de você, você esqueceu? Ele está em todo lugar. Mas mesmo envolvido no pecado, na prostituição, usando as mesmas vestes que um dia ele tirou e adornou com novas vestes, vestes novas, vestes brancas, lavadas, remidas, mesmo que mais uma vez você se sujou, você se entregou a outros deleites desse mundo, ele estende a mão mais uma vez, te resgata, te ama mais uma vez, e ele fala: vem para a nossa casa, porque nós vamos refazer a nossa aliança. Mas por vezes, eu trabalho com adolescentes e com jovens já há mais de 10 anos. Sabe qual é a grande dificuldade? A galera entra na faculdade, não quer dizer a faculdade, tá? Mas nesse período é o índice que mais a turma abandona e rejeita Cristo. Infelizmente é um dado que é verdade. Mas isso não precisa ser mais verdade, porque Deus não tem chamado uma igreja para estar conformada com números. Deus tem chamado uma igreja para estar inconformada com o que esse mundo está pregando, com o que esse mundo traz como prazer. Estamos inconformados em ver cadeiras vazias, nós estamos inconformados em ver jovens indo para a perdição, em ver jovens às 6 horas da manhã saindo de uma noitada, e as mulheres com uma sainha bem aqui, com o cabelo tudo arrupiado, cigarro na mão, bebida no outro, 6 horas da manhã. Eu passo domingo ali, ó. Vocês sabem onde é Star Drink? Mas eu passo ali para jogar uma bola ali na rua dela. Eu vou descendo ali. Ali tem umas 3 casas de noite. Parece uma oficina. Quando eu passava eu achava que era uma oficina de moto. Mas não é não. Na hora que eu vejo de manhã tem um monte de jovens jogados. Eles estão assim na calçada. Sabe por quê? Porque o boteco lá está fechando. Eles estão jogando todo mundo na rua. Tem uns que estão deitados lá dormindo. Você acredita? Expulsando 6 horas da manhã, porque os caras trabalharam a noite inteira, a turma tá lá. Às vezes é até amigo seu, você não sabe. E a nossa vida, Deus tem nos chamado não para apenas estar no conforto de um barco. Eu não sei qual é a sua condição. O que eu sei é que Deus ministrou no meu coração e me deu palavra através de um sonho. O irmão me mandou um áudio com um sonho. Um sonho onde as nossas vestes estavam desalinhadas. As nossas vestes estavam sujas. No lugar onde nós estava sendo ministrada a palavra de Deus.
já estavam sujas dentro da casa de Deus. E entrava uma pessoa, e essa pessoa ela era revestida de autoridade. E essa pessoa ela começava a revistar cada um de nós. E era examinado as vestes de cada um. Existia muita reprovação no nosso meio. Mas aí começávamos a fazer um alinhamento e ouvir a voz desse que tinha autoridade. Porque era colocado todos de pé para que, após a examinar, fizesse uma fila, várias filas assim, e éramos enfileirados. E ali eram dadas instruções para como as vestes deveriam ser limpas, como as vestes deveriam ser trocadas, para que houvesse um realinhamento, um reajuste. No momento que ele dava essa orientação, nós líderes também começávamos, segundo essa palavra, a ajudar, a assistir, para que todos estivessem alinhados, renovados, resgatados. Irmãos, quando Deus fala, tem como, porque é batata. Deus falou, tem gente aqui que precisa de ter um reajuste com o Senhor. E eu começo pela minha vida. Aquele profeta voltou àquela casa, estendeu a sua mão, a casa mais uma vez, restituiu a aliança que uma vez ele. Nós rejeitamos ao Senhor, mas Ele nunca se esquece de mim e de você. Nós falhamos com Ele, mas Ele nunca vira as costas. Nós o rejeitamos, mas Ele nunca te rejeita. Ele não te rejeita. E o texto em que nós lemos fala do exercício do sacerdócio em manter o holocausto vivo, aceso, para que a chama do altar jamais se apagasse. E era um ofício do sacerdote em preparar a lenha e retirar a cinza. Eu lhe pergunto, irmãos, o que é cinza para você? O que é a cinza que deve ser retirada da nossa vida todos os dias, pelas manhãs? E ao tirar a cinza, ele tirava sua veste de linha, botava suas vestes casuais para levar a um lugar de purificação. Que cinzas são essas? Você pode estar pensando, as cinzas são pecados. Eu falo que não é. O pecado te afasta de Deus. Mas um dia, essa cinza, ela foi lenha. Então, revelação, a cinza é lenha queimada. Cinza não é pecado. Cinza é a oração que você fez ontem e não fez hoje. Sabe o que é cinza? É a lenha que uma vez você começou a ler e parou de ler a palavra do Senhor. Sabe o que é cinza? É o propósito que você fez com o Senhor de encontrar com Ele tal hora do dia para poder buscar em tempo de devoção a Ele. Começou e parou, virou cinza. Lenha queimada é cinza. Cinza não é pecado. Cinza é aquilo que você deixa de manter o altar aceso. Quando a cinza está no altar, ela apaga o fogo. Por isso ela precisa ser retirada. A experiência que você viveu ontem não é a experiência que te alimenta hoje. Aí temos na igreja muitos crentes dinossauro, porque antigamente eu ia para um monte, o monte tremia. Antigamente eu vivi uma experiência onde estivemos lá, oramos, e aí o sol parou, aí a chuva parou de chover. Eu vivi isso tudo na minha juventude. Só que hoje eu não vivo mais. Deus não se afasta de nós, Ele te resgata. Sabe o que acontece? É que aos poucos nós vamos se afastando. E quando nos afastamos dEle, possivelmente nos encontramos em um lugar de casa de prostituição. Então o que você está falando, pastor, é para eu não pecar? Também. Mas o foco não tem que ser em sim ou não, o que você deve ou não fazer. O foco é estar no centro da vontade de Deus.
Porque à medida que nós colocamos lenha e retiramos cinza todos os dias, estamos alimentando a chama no altar que estará acesa todos os dias, a chama da adoração, a chama do louvor em nossos lábios, a chama de uma oração fervorosa, a chama de se encontrar com Ele ao entardecer ou todas as manhãs. Daniel tinha 3 horários para se encontrar com Ele. Pergunta: se você tem a reunião com um cliente importante e é a hora da sua oração, você para a reunião com o seu cliente? E você falou que ia orar às 3 horas da tarde, mas 3 horas da tarde tem uma reunião com o cliente. Você pede para ele esperar? Mas será que eu vou perder esse meu contrato? Daniel se encontrava com o Senhor, não importava o que tivesse na frente dele. Houve um decreto do rei que ia mandar ele para a cova. Nem assim parou o homem. Ele foi encontrado orando. O Senhor se encontrava com Adão todos os dias ao entardecer. Tem horário marcado. Muçulmano, ele pode estar no aeroporto. Quando dá o horário da oração dele, ele estende o tapetinho, bota o chururu aqui, que eu não sei o nome. Ele para. Olha a briga ali no bar, olha a briga ali. E ora. Aí você está rindo dele, mas ele tem constância. Eu e você não tem. Você chacota dele, mas ele tem compromisso no tempo de devoção que ele tem a Deus. Você não tem. Porque olhar para a vida do outro é muito fácil julgar quando o outro faz, mas quando é com nós. Às vezes arrotamos santidades, mas quem conhece você no secreto é Deus. Quem conhece você no secreto é o Senhor. E à medida que a lenha é acumulada no altar, não tem chama. Ela já se apagou faz tempo. A chama que deveria estar acesa. E é para que nós pudéssemos manter essa chama acesa, apagou faz tempo. Porque tem uma pilha de lenha aqui, ó. Uma pilha de cinza. Abafou o fogo todinho. Esquecemos de retirar a cinza. Esquecemos de repor a lenha. E aí quem bota o fogo? Não vou reacender o fogo. Se você reacende é fogo estranho. Porque o fogo quem coloca é o Senhor. Aí a gente quer dar o nosso jeitinho. Não é assim as coisas do Senhor. As coisas do Senhor é com disciplina. As coisas do Senhor é com constância. A busca ao Senhor é constante. Não é fácil ser crente, irmãos. Mas quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. É difícil. Me segue. É um convite a crucificar a sua carne. O convite é para todos. Mas são poucos os escolhidos. Aí a gente vê uma pregação aí, uma pregação de um evangelho. Ah não, é que todos seremos salvos. Vamos pregar, não vamos falar mais de santidade nos nossos púlpitos. Não vamos mais falar sobre o pecado, porque isso afasta, isso repele. Quando Jesus mesmo, ele começou a confrontar aqueles que estavam caminhando junto com ele, eles falaram, dura essas palavras. E começou a ir embora de um a um. E Jesus mesmo nervoso falou, e vocês não vão embora também não? E Pedro fala, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Não tem outro lugar para nós irmos, só no centro da sua vontade. A sua palavra nos alimenta, a sua palavra que está em nós. Nós nos movemos aonde o Senhor vai. Se o Senhor não for, ficaremos aqui. Mas por vezes estamos afastados do Senhor, dentro da casa dele. Já estamos longe. A chama está apagada faz tempo, mas estamos aqui. Por quê? O convite é para que nós possamos ser resgatados e renovados com Ele todos os dias. Nós somos falhos, mas é possível ser encontrados no Senhor, menos errando.
Porque nós temos um advogado que é bom e fiel, está à destra de Deus Pai, Ele intercede por mim e por você. Ele mostra as suas chagas aqui, Ele fala assim: eu morri por eles, Senhor, meu Deus, eu morri por eles, o meu sangue foi aspergido ali naquele madeiro, é por eles, Senhor, olha ali, o meu sangue ele foi justificado ali na cruz. Nós queremos por muitas vezes ver as coisas boas, mas esquecemos que temos que comer o cordeiro por inteiro, com erva amargosa também. Não devemos escolher só aqueles versículos que nos agradam da palavra de Deus, para ruminá-la inteira. Por vezes, Davi foi confrontado. Quando ele foi confrontado e exortado, ele rasgou as suas vestes, se debruçou no chão em seus joelhos, se humilhou, pedindo perdão ao Senhor. Perdoa, Senhor, por falhar contigo, por ferir o seu coração. Me perdoa, Pai, mas sonda o meu coração. Se existe caminho mau, Senhor, tira, extirpa, expurga, para que eu não venha a ser um vaso de desonra, mas que eu seja colocado como um vaso de honra nas suas mãos. É muito mais fácil pregar prosperidade, que você vai avançar, que você vai colocar as mãos na cabeça de um, que ele vai rodar, que ele vai ser curado, que ele vai ser cheio do Espírito Santo, a viver um avivamento. Isso é maravilhoso, irmãos, mas existe a verdade que tem que ser pregada, porque a verdade, quando ela é liberada, ela liberta. E conhecereis a verdade, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus, mas ela liberta quando existe conhecimento de quem Ele é. Só existe conhecimento de quem Ele é quando você tem relacionamento. E Ele se revela como verdade na sua vida. E Ele te liberta. E essa palavra te liberta. Mas essa palavra tem virado cinza há muito tempo na sua vida. Como ela vai te libertar se você está cativo no pecado? Ela virou cinza, não é mais lenha. Você abre ela, dá sono. Juízes. Aí você vai para livros cristãos. Eu acho uma bênção. Deve ler mesmo. E posta. Mas primeiro lê aqui, ó. A palavra que Deus inspirou a homens a deixar aqui como legado é isso aqui, ó. Primeiro você se alimenta da palavra de Deus. Depois Ele vai ter ferramentas que deixou a homens aqui, que vai nos alimentar também. Mas primeiro você lê aqui, ó. Porque essa aqui é a palavra da verdade. Ela vai dizer quem você é, para onde você deve ir, o que você deve fazer, quem você deve estar. Ela é alimento. Não sejamos mais negligentes com a palavra do Senhor. A palavra de hoje é dura, mas na verdade necessária. Porque assim como foi cobrado a Ezequiel a falar e profetizar a um povo, e as palavras do Senhor foi com ele, dura também, dizendo: se não falar, sangue será cobrado das suas mãos. E eu não quero sangue nas minhas mãos. Preciso dizer aquilo que me foi entregue. Ou você se acerta com ele, ou eu não sei para onde você está querendo ir. Se ele vier, se for agora, eu quero botar peso nas palavras, mas essa é a verdade. Você está se enganando a você mesmo. Busque hoje um renovo. O Senhor, Ele não rejeita aquele que falhou. Ele reconcilia. E hoje é uma noite de renovo e reconciliação. Ele está estendendo as suas mãos para que eu e você possamos ter um reajuste à nossa aliança. Para que eu e você possamos ruminar e nos examinar. Será que tenho falhado contigo, Senhor? Será que tenho te entristecido? Será que por vezes aquilo que eu faço
Tem sido pouco? Tem sido necessário? Será que eu estou salvo? Que a palavra do Senhor possa ser uma flecha, venha ser um divisor de água, uma espada, e dividir aquilo que é alma e espírito. Aquilo que você acha, fica com aquilo que você acha, mas o que a palavra está dizendo, fique com ela. Guarde essa palavra no coração, no seu coração, assim como o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Hein? Coloca de pé. Vou orar. Você ora também no seu lugar. Jesus. Perdão, Senhor, das vezes. Pai, em nome de Jesus, perdão, porque tantas vezes nós colocamos à frente a nossa vontade e não é a sua. Perdão, Senhor, porque falhamos em ter a urgência de falar do Teu Evangelho, em ministrar a Tua palavra, em falar ao próximo que o Senhor está voltando. É a urgência em dizer que o Senhor virá para nos resgatar, mesmo fazendo as coisas erradas, mesmo errando por falta de conhecimento, mas o Senhor vem aquele que levanta as mãos, que estende as mãos e nos retira de um lugar, Senhor, um lugar de prostituição, de um lugar, Senhor, de um lugar onde a nossa vida estava perdida, contada, Senhor, para a perdição, Senhor, por uma perdição eterna, sem o Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque por tantas vezes nós rejeitamos a Tua palavra e viramos as costas. E voltamos a fazer as mesmas coisas que nos afastava do Senhor há tempos atrás. Falamos que não faríamos e voltamos a fazer, Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes falamos que iríamos entregar mais, dar mais tempo ao Senhor, que o Senhor seria a nossa prioridade e colocamos as coisas seculares no seu lugar, na sua frente. Despriorizamos, Senhor, a palavra. Mas nós estamos aqui com o nosso coração rasgado, com o nosso coração despedaçado, em dizer: Pai, examina. Existe algo que ainda não temos traz a memória, para que nós possamos liberar perdão e pedir. Pai, amanhã será um culto de... Estaremos aqui relembrando, Senhor, a Tua morte. Estaremos aqui relembrando que o Senhor ali foi entregue por mim, pelos meus irmãos ali naquele madeiro. O Senhor foi crucificado. O Senhor passou por uma via dolorosa. O Senhor sofreu uma noite inteira. Senhor, suou sangue, com uma aflição, uma preocupação tamanha, Senhor. O Senhor foi apedrejado, o Senhor foi cuspido. As pessoas, Senhor, o rejeitaram, Senhor. Preferiram um ladrão, Pai, do que o Senhor que iria salvar o mundo, Pai. Eles não sabiam disso, mas o Senhor, mesmo assim, sendo rejeitados por muitos, não os deixou, Senhor, desassistidos. Mas o Senhor orou aos céus e falou: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Então eu entrego a minha vida por eles. Eu entrego, Senhor, o meu sangue, Pai. Tudo a minha vida que está em mim, eu entrego, Senhor, por amor a eles. Para que, Senhor, eu morra, mas que eles vivam e tenham vida eterna em Ti. Que eles não possam, Senhor, ter uma eternidade longe da Sua presença, mas que eles possam ser enxertados nessa oliveira verdadeira que traz vida. E esses ramos que muitas vezes estavam mortos, hoje começam a florescer. Aleluia.
Obrigado, Senhor, por estender a mão. Obrigado, Senhor, por se entregar ali, Senhor. Obrigado pela sua morte, uma morte de cruz. E aonde o Senhor, ao terceiro dia, Senhor, ressuscitou. E na sua ressurreição, Pai, todos nós aqui temos direito e somos co-herdeiros com Cristo, com o Senhor. Nós ali, Senhor, estamos encontrados no Senhor, estamos enxertados no Senhor. E o Senhor está à destra de Deus Pai. E um dia, Senhor, um dia nos encontraremos com o Senhor nas alturas e os veremos face a face. E glória a Deus por isso. Mas quando chegar esse dia, Senhor, nós possamos nos encontrar como um obreiro aprovado diante de Ti. E nós possamos nos encontrar, Senhor, como homens, mulheres, jovens, rapazes, moças, meninos e meninas, cheios da presença de Deus, com o nosso altar ardendo, que a chama do altar esteja ardendo, Senhor. Esteja acesa, com as cinzas retiradas. Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos. Nós podemos fazer esta oração. E agora nós nos encontramos com Ele e falamos com Ele. Você tem acesso, eu tenho acesso. É o livre, é o sumo sacerdócio, é o sacerdócio universal do crente. Hoje nós temos acesso ao Senhor. Onde um dia era só o sacerdote, mas hoje nós temos acesso porque o véu do templo foi rasgado. E em nome de Jesus nós podemos orar e nós podemos nos relacionar e comunicar com Deus através de uma oração. Na medida que falamos, fala o nosso. Então fala, Senhor. Falhado contigo. Fala, Senhor, os nossos ouvidos. Estamos salvos, Senhor. Estamos te agradando. Fala agora, Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou ingressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pois essa palavra é difícil. Quero fazer uma pergunta. Existe alguém no nosso meio que nunca aceitou publicamente o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? E assim como Ele resgatou a muitos, Ele estende a mão a você. Ele está aqui hoje com as mãos estendidas para resgate. E em resgate de muitos, foi para isso que Ele veio. Se você entende que essa palavra ministrou o seu coração, se você nunca fez isso e quer fazer hoje à noite, é o primeiro convite. Eu vou te dar essa oportunidade. O segundo convite é para você que estavas no caminho do Senhor, mas pelo decorrer dos dias e com os tempos de caminhada, acabou saindo da presença do Senhor e hoje não está mais congregando em lugar nenhum, mas você entende que essa palavra é para você. Eu quero te dar a oportunidade também de reconciliar com Ele. Se em um desses dois cenários você está aqui e quer fazer isso hoje, levanta a sua mão, eu quero orar com você.
Tem alguém aqui que quer aceitar ou se reconciliar com o Senhor hoje à noite? Glória a Deus. Amém. Nós vamos estar orando, encerrando esse culto. E amanhã nós teremos a ceia do Senhor, às 9h30. Amanhã é dia dos pais, mas vai ser uma ceia ministrada pelo Ministério de Homens. Vai ser uma bênção, uma programação especial aqui, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, estaremos orando. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos resgatou e estendeu as suas mãos para mim e para os meus irmãos. Que essa palavra, Senhor, nós possamos ruminar entre hoje e amanhã. E que à medida que nós ruminamos, à medida que nós nos entregamos, à medida que essa palavra penetra e divide medula e espinhas, Pai, alma e espírito, que o Senhor ministre com mão forte, com voz, Senhor, de trovão, nos abrace, Senhor, e não, Senhor, nos deixe, Pai, cair mais uma vez. Mas, Senhor, que nós possamos estar nos seus braços. Nós queremos sentir o teu abraço e o teu afago, Senhor. Nós queremos estar neste lugar. Então abençoa cada um dos meus irmãos aqui, para que eles possam ir às suas casas, aos seus afazeres, onde eles estiverem, eles lembrem que o Senhor nos resgatou. Pai, em nome de Jesus, eu despeço o teu povo, e em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre toda a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.